Olá, estamos começando Truques de Cozinha e no programa de hoje nós vamos fazer 3 receitas especiais, o que a gente vai ensinar aqui para vocês. Então, está no ar Truques de Cozinha. Da caprese, uma salada clássica da Itália. O que a gente vai fazer? Cortei antes, a gente está utilizando a mussarela de búfala aqui, mas você pode fazer os cubos de mussarela normal. Se você não encontrar no supermercado a mussarela de búfala, substitua. E crie, isso é o mais importante. A gente está dando o caminho, né? Ensinamos a fazer o vol au vent, então, que pode ser feito com diversos recheios. Eu tenho aqui, então, alface australiana. Para quem não conhece, é essa folha. Ela tem um formato bem bacana, ela é super crocante e dá um efeito muito legal no prato. O que a gente vai fazer, então? Escolher as verdinhas aqui e a gente vai, então, trabalhar com elas e também com a roxa. Para finalizar, o que a gente vai fazer é acrescentar um pouco do pesto que a gente fez. Raminho de manjericão. E aqui então a gente tem uma bela entrada, super fácil de fazer e sem dúvida nenhuma você vai fazer em casa e vai dar certo. Então, vol au vent de salada caprese com um mix de folhas aqui ao lado. Sem dúvida nenhuma, uma bela pedida no nosso primeiro prato de hoje. Trabalhando com massa folhada, eu já vou adiantar a sobremesa. Então eu cortei aqui ela em retângulos. Com o garfo de novo, a gente vai fazendo os furinhos para ela não crescer tanto. Colocamos na assadeira. E vou levar ao forno que já está aquecido, então, a 200 graus. É rapidinho, é só para ela dourar. Detalhe importante, nós tiramos do forno aqui, então, a massa folhada e a gente vai virar ela fica douradinha assim. E agora, um truque de cozinha. Eu vou largar açúcar confeiteiro aqui por cima. Agora ela volta para o forno, mais 5 minutinhos. Ok, então pessoal, vamos para a receita principal de hoje, que é um salmão. Olha só que bela peça de salmão. Sempre é melhor a gente trabalhar com peixe fresco, sem dúvida nenhuma. Mas se você mora distante do litoral, você pode utilizar o congelado. A textura é totalmente diferente, sem dúvida nenhuma. O frescor do peixe é muito importante na hora que a gente for trabalhar, assim como os outros ingredientes. Utilizar ingredientes frescos sempre dão mais sabor à receita. Então, o salmão aqui, o que a gente vai fazer? Vamos temperar com pouco sal, afinal de contas eu vou terminar ele e ele vai ser coberto com shimeji. E esse shimeji a gente vai utilizar shoyu. E o shoyu é salgado. Então, sempre que você utilizar shoyu, alcaparra, essas coisas que vêm em salmoura, né? É importante você ter o cuidado com o sal. E o sal a gente utiliza bem menos hoje em dia, porque o sal vai à mesa. Se a pessoa quiser corrigir, é um ingrediente que ele pode ser corrigido no final, sem problema nenhum. Então, sal, pimenta do reino, e aqui eu vou acrescentar o azeite de oliva no peixe. Assim, a gente evita desperdício e também aquele excesso de fumaça. Tá lindo demais esse salmão. Vou com uma wok, então, para a chama, deixar ela bem quente e a gente vai começar selando esse salmão pela parte da pele. Então, eu tô com ele com pele aqui, certo? Então, vamos dourar com a parte da pele para depois virar. A gente está utilizando o fogão, mas se você tem uma grelha em casa, também pode ser feito na grelha. Fica bem interessante, daquele sabor defumado. E também, se você está em casa, quer fazer a receita para você, um belo utensílio para se ter em casa é uma wok. A wok para receitas asiáticas é perfeita. A gente salteia porque as receitas da Ásia têm isso, manter a integridade do ingrediente, seja os legumes crocantes, al dente. Então é importante e um utensílio que você vai utilizar muito. A gente usa bastante aqui no Truques de Cozinha. Com a parte da pele para baixo, a gente vai então
começar a trabalhar esse salmão. Agora então, que eu dourei a parte da pele, eu vou virar ele e vou trabalhar o outro lado. Legal servir com pele, mas se você quiser tirar, quando a gente faz com pele, depois fica super fácil de retirar, é só puxar, ela sai por completo. É o que eu vou fazer, ó. Então, a gente retira. Olha só, sai inteirinho. Com todo cuidado, eu vou virar ele de novo. Olha só, gente, douradinho, é isso que a gente quer. Perfeito. E o salmão, ao ponto, ele é rosado ao meio. Então, é importante isso. Tem pessoas que não conseguem distinguir, né, quando a carne está ao ponto ou quando o peixe está ao ponto. O salmão, ele é servido rosado ao meio, né? Então, se você gosta um pouquinho mais bem passado, a gente respeita isso, porque gostos e cores a gente não discute. Então, você pode dourar um pouco mais. O certo é servir ele rosadinho ao meio, que dá todo o sabor e fica muito saboroso dessa maneira. Olha a parte de baixo como ficou. Muito bem, então vamos retirar aqui com todo cuidado o salmão e vamos reservar para fazer então a guarnição. Eu tenho aqui todo o sabor que ficou na wok. Vamos tirar então o talo aqui do shimeji. E aqui eu estou utilizando o shimeji, mas você pode utilizar o shiitake, Paris, diversos tipos de cogumelo tem à sua disposição. Você pode fazer um mix de cogumelos, mas essa receita do salmão com o shimeji fica maravilhosa. A gente cortou o talo e deixamos ele dessa maneira, ok? Vamos utilizar também pimentão amarelo e vermelho e cebola. Com o sabor do salmão que está aqui na wok, eu vou começar salteando a cebola. Um alho em camisa mesmo, com a casca e tudo, só para ele deixar o aroma. E vou colocar uns raminhos de tomilho para aromatizar. Aqui, então, a gente salteia a cebola. Em seguida, eu já acrescento o pimentão das duas cores. Salteamos aqui. Pitada de sal. Pimenta do reino. Um fiozinho de azeite de oliva. O importante aqui é não deixar o pimentão murchar demais. Então ele tem que ficar al dente. Como eu disse antes, manter a integridade do ingrediente. Vou reservar então a cebola e os pimentões. Deixo o wok aquecer de novo e a gente vai acrescentar um fiozinho de azeite de oliva. Só para untar. O shimeji. Só pimenta do reino. E um truque de cozinha aqui é usar umas sementinhas de erva doce. Combina perfeitamente com peixe. Eu adoro trabalhar com cogumelo fresco. Antigamente a gente não tinha muito acesso a eles, né? Hoje a gente tem realmente uma diversidade, além de saborosos, extremamente saudáveis. Perfeito, vou baixar a chama. Vamos trabalhar mais um pouquinho aqui. As folhas do tomilho. Só as folhinhas.
E agora, para dar um toque oriental na receita, vamos acrescentar molho de soja. Por isso que eu não utilizei sal no shimeji. Vamos deixar reduzir um pouquinho. Olha a coloração que dá. Lindo demais. Reduzir, deixar evaporar, então ele vai se concentrar um pouquinho mais. Então reduzir é isso. Reparem que o shimeji está al dente, é isso que a gente quer, não pode cozinhar demais. Super tranquilo de fazer, o aroma é maravilhoso. Vou desligar a chama. Olha só, é isso que eu queria. Perfeito. Finalizamos então a receita, agora a gente vai montar o prato. Vamos pegar então o salmão. Vou acrescentar o shimeji. E um pouco da redução para finalizar. Os legumes que eu salteei então, pimentão, a cebola, pimentão das duas cores. Lindo demais. Um belo salmão, um peixe que é realmente muito saboroso. O shimeji combina perfeitamente com ele. A gente vai ter esse sabor do peixe com a crocância desses legumes. E é um prato muito fácil de fazer, muito prático de fazer. E você, sem dúvida nenhuma, vai surpreender os seus convidados. Um raminho de tomilho. Uma receita extremamente saudável. Chegamos na melhor parte do programa, que é a sobremesa. Então, olha só, lembra das massas folhadas que a gente colocou no forno? Olha que crocantes, era isso que a gente queria. Então, vamos deixá-las aqui na área de trabalho. Eu já laminei um morango, certo? Que eu vou utilizar. E também tenho aqui amoras. Se você encontrar framboesa, mirtilo, você pode utilizar essas frutas que ficam bem legais. E também utilizar outras frutas que ficam muito legais nessa receita. Exemplo, manga também, uma bela pedida. Vamos lá então para fazer o creme que a gente vai precisar para montar a receita. Eu tenho aqui creme de leite fresco. Vou acrescentar raspas de limão siciliano. Vou acrescentar aqui o Cointreau, que é um licor de laranja, mas você pode utilizar outro licor aqui ou simplesmente não utilizar. E vou utilizar também a fava da baunilha. Agora, com a fava da baunilha, com a ponta da faca, a gente tira então essa partezinha aqui, ó, que é aqui que está todo o sabor. Vou acrescentar então a baunilha. Com o fouet eu vou trabalhar esse creme. Vamos bater ele bem. Conforme a gente vai batendo, ele vai espessando. Tem que cuidar para não espessar demais. Essa é a consistência que a gente queria. Agora eu vou acrescentar um pouco de açúcar de confeiteiro. E vamos misturar devagar. Reservamos o creme. Agora então a gente vai fazer a montagem. Vamos trabalhar com um saco de confeiteiro. Se você não tem problema. Utilize o cantinho de daqueles saquinhos que vem em rolinho. Você pode utilizar e fazer da mesma maneira. Ou então simplesmente com a colher, com todo o cuidado. É claro que dá um efeito usando o bico de confeitar. E os bicos de confeitar são muito baratos. Você encontra em diversas lojas de utensílios. Vamos lá. Primeiro passo, fazer um corte e encaixar o bico. Vamos escolher aqui esse aqui.
vai medindo, né? Conforme, ó, ficou maior o bico, então eu vou fazer um corte maior aqui. Assim. Depois a gente vira ele ao contrário, faz um espaço aqui, encaixa a mão por dentro e faz um espaço para a gente colocar, então, o creme. Aos poucos, então, a gente vai colocando. Conforme vai colocando, a gente vai puxando para cima. E agora a gente finaliza. Aqui atrás, então, a gente vai torcendo e apertando para ele ficar dessa maneira. E assim ele vai sair, olha só, e vai dar formato. Vamos lá, então, para a montagem. Vamos pegar um prato aqui, vou colocar, então, a massa folhada e com o bico de confeiteiro a gente vai trabalhando dessa maneira. Os morangos. Mais uma vez o creme. As amoras. Creme. E para finalizar, a massa folhada. Aqui em cima dou o último detalhe. Eu vou acrescentar aqui aos poucos, ó, com a peneira, açúcar de confeiteiro. É ou não é muito fácil de fazer e uma sobremesa que fica linda demais. Vale a pena, é muito prático, massa folhada, as frutas da estação e também esse creme que fica maravilhoso, leve, sem dúvida, uma grande receita de sobremesa. Muito bem, chegamos ao fim desse Truques de Cozinha. É um prazer fazer o programa para vocês. E hoje, então, nós fizemos 3 receitas. Começamos trabalhando com massa folhada, fizemos um voulauvent, recheado com caprese, que é a mozzarella de búfala com tomate cereja, e um pesto de manjericão. Logo depois, fizemos, então, um salmão com shimeji e também salteamos cebola, pimentão vermelho e amarelo, né, com um pouquinho de tomilho, um pouquinho de azeite de oliva e um alho em camisa ainda para dar aquele sabor, que foi a guarnição que a gente utilizou no salmão. E a sobremesa que a gente fez com a massa folhada crocante, o creme especial e também as frutas da estação. Lembrando que o Truques de Cozinha tem a sua página, que é truquesdecozinha.com.br, o site. Lá estão todas as receitas, você pode entrar lá, assim como também tem o vídeo desse programa. E também as nossas redes sociais, Instagram, Truques de Cozinha, programa Truques de Cozinha no Facebook. Siga a gente lá que você vai ter sempre dicas, sempre truques especiais, receitas, utensílios, ingredientes e a gente fica por aqui e até a semana que vem com mais um inédito do Truques de Cozinha.